Alô, amigos, boa noite. Hoje é dia 21 de novembro, são aproximadamente 20 horas. Esse é o segundo vídeo de hoje e tem a mesma intenção dos vídeos anteriores, que é esclarecer dúvidas de colegas que manifestaram essas dúvidas no YouTube ou mesmo colegas que têm essas dúvidas e as apresentam nos grupos onde nós estamos. Quando eu digo nós, me refiro aos cabeças brancas, me refiro ao Gilberto, me refiro ao Henrique, me refiro ao Valdir, ao Wagner e, e a mim mesmo. A gente está em vários grupos, a gente escuta, ouve, raciocina e depois, se não sabe, pergunta para quem sabe e, de uma maneira geral, conseguimos responder a contento as dúvidas dos colegas, tá ok? Cláudio de Jesus faz uma pergunta. No caso de quem não pagou, em alguns casos pode atingir 30%, que por lei não pode acontecer, como ficará? Essa pergunta não está muito clara. Eu imagino que ele deve estar se referindo à questão de limites de pagamento de benefício, não, de empréstimos que tem um limite. Realmente eu não sei como isso vai ficar. Essa é uma das questões que está ainda sendo estudada e será equacionada a contento para que as pessoas possam manter os seus empréstimos e continuar recebendo dinheiro para poderem viver. Porque realmente a cobrança é enorme em relação o que nós ganhamos, e muita gente vai ter muita redução no que recebe. Então, um pouquinho de calma mais, porque esses assuntos estão sendo estudados, é um dos que está sendo estudado, assim como também a possibilidade de pagar num número maior, número de vezes, aqueles valores que, por motivo de liminares, a gente deixou de pagar. O José Lana Cardoso faz a seguinte questão. No novo plano Petros, vamos deixar de receber 30% do 10º salário. Pergunto, sobre os restantes 70% do 13º, teremos que pagar a contribuição extraordinária? No caso dele, ele já até informa, 13,7% significa que ele é não repactuado. Não, a contribuição que vai incidir, a contribuição extra que vai incidir sobre o 13º salário é exatamente os 30% que serão retirados do salário, do 13º salário. Se fossem ser cobradas os dois valores, seriam aproximadamente 44%. Seria um absurdo quando você tira 44% mais o imposto de renda, que ainda é uma coisa que não está decidida, se vamos ou não ser liberados de pagar imposto de renda sobre o que estamos pagando de contribuição extraordinária, não vamos levar quase nada para casa do 13º. Problema muito sério. Imagino não, o que será aplicado será exatamente isso. Ao invés de aplicar os 13,7%, que é a contribuição normal que os não repactuados aposentados vão pagar, se aplicará 30% sobre o 13º. Sobre o 12º irá incidir os 13,7%. Quer dizer, nós vamos levar uma sarrafada e tanto, né? Essa é um presente que ninguém gostaria de receber, mas infelizmente nós vamos ter que dar esse presente para a Petros continuar nos pagando assim conforme combinado, mas essa dívida nós não combinamos com ninguém que alguém faria por nós. O Juca MJI faz a seguinte questão. Sabe qual é a posição? Sabe em que posição está o projeto no Congresso para aliviar a carga do imposto de renda sobre o PED?
pelo entendimento, temos chance de obter vitória? Isso é muito complicado porque o governo é realmente leonino, não se cansa de nos cobrar muito mais do que nós podemos pagar e ainda acaba inventando outros impostos. E o problema é que quando ele libera, por exemplo, se liberarem para nós, outras categorias também vão se achar no direito de pedirem a mesma coisa por outros motivos. E muitas vezes o que é justo, como é o nosso caso, nós achamos que é justo, muita gente pode achar que não é. E aí nós somos prejudicados. Existe alguma chance sim, mas essa chance talvez não se concretize ainda até abril, quando nós teremos que fazer a declaração e aí teremos que pagar ou não, de acordo com o decreto, de acordo com a lei, se ela for aprovada ou não. O J. Passos faz a seguinte pergunta: com a cisão dos pré-70, o déficit diminui automaticamente. A percentagem das contribuições extraordinárias também vão acompanhar essa diminuição? Sim. Como eu disse antes, logo no primeiro vídeo de hoje, isso vai acontecer e já aconteceu, porque ao invés de estarmos equacionando 36 bilhões, estamos equacionando 32 e 400, porque os 3,6 bilhões que estão sendo retirados do déficit para serem pagos pela Petrobras aos pré-70 já foram considerados. Infelizmente, essa proposta já contempla a retirada desse valor dos pré-70. Ronaldo Matos faz a seguinte pergunta: bom dia, faço parte do Plano Petros desde 76, quando comecei a trabalhar na Copene, e me aposentei em 96. Em 2009 houve retirada do patrocínio e a partir daí perdi o plano BD, indo parar na ANAPAR, administrada também pela Petros, sem nenhuma revisão de reserva matemática, sem superávit do plano e ainda reduzindo o benefício anualmente por causa da tábua de mortalidade que hoje querem nos jogar definitivamente para a ANAPAR, que é um plano sem nenhuma credibilidade, ou seja, total prejuízo. Na verdade, não é uma pergunta, digamos assim, é uma manifestação de insatisfação e nós concordamos plenamente com você, Ronaldo, e lamentamos que isso tenha acontecido e poderá acontecer com outras empresas que a Petrobras vier a privatizar. O caso da Petrobras Distribuidora é um, e as próprias refinarias que estão aí na conta de serem privatizadas. Tomara que isso não ocorra e com as demais e que de alguma maneira possa o seu problema ser resolvido. Afinal de contas, é preciso acreditar no ser humano e o novo presidente da Petros parece que tem intenções de sanar algumas questões, não apenas como essa do nosso PED, outras que também estão pendentes, e a grande saída parece a aplicação da CNPC 30, que faz com que, ao invés de você pagar o débito em 10, 15, 20 anos, você possa pagar o débito pela duration do plano, ou seja, pela vida do plano. A vida do plano pode ser 50, 70, 100 anos, dependendo do último associado que irá receber a pensão ou aposentadoria do plano, e isso é feito de maneira atuarial. É uma conta que os atuários fazem para saber quanto vai durar o plano, hipoteticamente, e aí distribuem esse débito pelo número de anos previsto. Tá? A única coisa que posso dizer para você é estimar que tudo corra bem e que, assim como está acontecendo com o nosso déficit, o de vocês também a ANAPAR possa também ser equacionado pelo Bruno Dias. Né?
Tem outras perguntas agora com relação a qual seria uma manifestação muito frequente de preocupação de nossos colegas com relação à contribuição normal, que vai passar a ser variável. Aí muita gente faz a seguinte pergunta: bom, estamos assinando um cheque branco então para a Petros, a Petros poderá fazer o que ela quiser e poderá nos cobrar muito mais do que já pagamos como contribuição fixa a partir da assinatura desse novo, ou melhor, assim que for implantado esse novo plano. Não funciona exatamente assim, não é um cheque em branco. A resolução CNPC número 30, de 10 de outubro de 2018, publicada no dia 30 de novembro de 2018, no seu parágrafo, ou melhor, no seu título 6 do equacionamento do déficit, capítulo 1 das condições de equacionamento do déficit, ela estabelece de que forma se calcula o déficit de que forma se calcula o déficit não, de que forma se calcula a necessidade de se equacionar um déficit que porventura o plano esteja apresentando. A identificação do déficit é simples. Ao final do ano, verifica-se se temos déficit ou temos superávit no plano, em função das aplicações que a Petros faz, dos investimentos que a Petros faz e do resultado desses investimentos. Pode ser que por motivos conjunturais, por motivos de perda nas ações ou coisas semelhantes, ou ajustes, ou sei lá, o que pode acontecer no mercado de ações ou dos investimentos que a Petros tem, haja um déficit, digamos assim, de 1 bilhão, 2 bilhões. Como é que se faz para saber se esse 1 bilhão, 2 bilhões vai ter que ser equacionado imediatamente no primeiro ano? Com certeza não vai acontecer no primeiro ano, mas se no segundo ano se repetir o déficit e aumentar, e aí no terceiro ano também acontece, então isso será motivo de ser feita uma continha muito complicada, que leve em consideração o limite do déficit técnico acumulado, que é igual a 1%, vezes a duração do passivo, menos 4, vezes a provisão matemática. Falei grego? Falei mesmo. É uma conta dificílima de se fazer e leve em consideração a reserva matemática do plano, toda a reserva matemática, são feitas contas atuariais e que vai chegar à conclusão de que será necessário ou não fazer um equacionamento do débito, do déficit do plano naquele ano, ou deixar para o ano que vem, ou no máximo deixar para o terceiro ano. Fora disso, não haverá como deixar de fazer se pelo terceiro ano consecutivo se apresentar um déficit e desde que esse valor, feito essa conta, difícil de fazer, só um atuário conseguiria fazer essa conta. A gente pode, por exemplo, ter em mente o seguinte: o déficit de 2018, de aproximadamente 8 bilhões, é necessário fazer o seu equacionamento. Tanto é que ele foi inserido no equacionamento que nós vamos pagar. Os 27 e pouco, quase 28, mais os 8 de 2018. Então poderíamos ter, digamos assim, em mente que alguma coisa como de 4 a 8 bilhões já vai exigir de um novo equacionamento. Mas veja bem, isso é só uma aproximação, não tem nada a ver com valor verdadeiro. O valor verdadeiro é
uma conta complexa que eu de jeito nenhum arrisco a dizer como se faz. Quem tiver interesse em conhecer detalhadamente, vou repetir qual é a lei. É a resolução CNPC 30, de 10 de outubro de 2018. O o título 6, aliás, do equacionamento do déficit, capítulo 1 das condições de equacionamento do déficit. Tá ok? E depois tem mais uma dezena de artigos que terão que ser contemplados com estudos atuariais, relatório técnicos contratado a empresas independentes, como normalmente a Petros vem fazendo, e aí, a partir da identificação da necessidade de fazer o equacionamento, será feito. Reitero e repito, por favor, quem quiser ter uma resposta mais concisa, ou melhor, mais esclarecedora, leia a resolução CNPC 30 de 10 de outubro de 2018. Nessa resolução são inclusive citadas outras resoluções, outros documentos expedidos pela Previc que deverão ser levados em consideração para que se saiba se o déficit apresentado naquele ano poderá ser levado para o ano seguinte e no máximo para 3 anos, né? Seria o primeiro ano, o segundo, o terceiro ano, sem ser equacionado. Terá que ser feita essa conta, que é feita pelo atuário da Petros, que depois é submetida à diretoria, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal e, por fim, se houver efetivamente necessidade em função do relatório técnico feito por uma empresa independente. Atualmente, por exemplo, quem faz isso na Petros é a Mirador, mas pode ser uma outra empresa também. Não precisa ser exatamente a Mirador. Isso acontecendo, isso sendo necessário, então se fará um novo equacionamento. Portanto, essa preocupação que é justificada, é necessária até termos, não será assim tão fácil de ser aplicada, tendo em vista as características e a forma como deve ser apurado esse déficit. Mas isso enseja uma questão de ordem, digamos assim. Mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos, como nunca tivemos, a atenção e o controle de tudo o que acontece na Petros. Portanto, a partir do momento que se implante esse plano, não significa dizer que agora podemos relaxar, que está tudo resolvido. Não tem absolutamente nada resolvido. Não se esqueçam que ainda tem as ações judiciais, tem a implantação do plano propriamente dita e o acompanhamento de tudo que for feito daqui por diante. Outra coisa, descemos finalmente das nossas casas, do nosso conforto e estamos cobrando de quem de direito que nos preste conta do que faz. Não podemos mais retornar para casa e deixar as coisas correndo solto. Precisamos cobrar tanto dos antigos conselheiros como dos atuais. Existem 2 conselheiros antigos, existem 2 conselheiros ainda com mandato vigente e mais 3 que foram eleitos que precisam ser cobrados, né, e devem dar satisfação a todos nós. De quem vai depender que eles nos deem essa satisfação? De você, de mim, de todos nós que, por intermédio dos grupos a que pertencemos, por intermédio desse canal que eu não pretendo deixar de fazer esse trabalho que eu faço com algum sacrifício, mas eu faço com muito gosto, para que continuemos a cobrar da Petros e dos nossos conselheiros o que deve ser cobrado para que possamos, ano a ano, reduzir esse déficit monstruoso que não fomos nós que produzimos. A Petrobras
volto a repetir, precisa pagar o que deve ao plano. Não basta retirar a conta dos pré-70, que não é o real valor, mas precisa também pagar as outras coisas que ela deve. E nossa luta não se encerra com a implantação desse plano. Nós vamos continuar lutando para que o que a Petrobras nos deve seja pago ao longo do próximo ano e dos, sei lá, de mais 2 anos, mais 3 anos, lutando na justiça para que isso ocorra. Tá legal? Então, encerro aqui esse segundo vídeo. Vou fazer um terceiro, talvez um quarto ainda. Tem muitas perguntas a serem respondidas. Peço o que eu sempre peço no final, para você compartilhar com os teus colegas e teus amigos, ajudar a esclarecer quem não tem tanta assiduidade nas nossas informações. Peço a gentileza de assinar o canal se você ainda não assinou, ativar o sininho para você ser informado de um novo vídeo postado, e nos vemos no próximo vídeo. Segura aí que eu já volto.